bem. Olá, Homem com H. Vamos ter o nosso papo aí mais uma vez sobre esse tema. E eu quero dar sequência onde nós paramos, né? Nós estávamos falando sobre esse lugar, essa postura do homem, né? Então, hoje eu quero falar sobre esse ser homem, além do gênero e do sexo. Já imaginou se todos nós, os homens, se rendessem a Jesus e nos tornássemos o padrão de exemplo em nossa casa, na sociedade, no mundo como um todo? Já pensou se nossas esposas e filhos pensassem em integridade, santidade, paternidade, e quando eles pensassem sobre isso, eles se lembrassem de nós? Eu tenho sempre dito que o ajuntamento do corpo de Cristo, portanto, o culto, não é o mais importante, e sim o que nós fazemos com o que estamos recebendo nesse encontro, nesses ajuntamentos. Então, mais que presença no culto, é fazer da minha vida um culto ao Senhor. E nós estamos vivendo dias terríveis em que a figura masculina não serve mais para nada, em muitos ambientes. Por exemplo, você não vê mais hoje, por exemplo, a seguinte frase, que uma mulher sem um homem, ela não consegue sobreviver. Já viu o exemplo de mulher que morre de fome porque se separou do marido? Isso não existe. Não precisam, diz elas, e a maioria, de homem. Não precisa para nada. Talvez aí do outro lado você me diz: pastor, mas ela precisa de mim para o sexo. A pergunta é: será? Ela precisa de mim, pastor, para a companhia. Outra pergunta: será? A verdade é que, existencialmente falando, o homem perdeu seu uso e quase não estão mais presentes na família, no mundo e na igreja. Então, esse homem hoje, o homem hoje tem perdido o seu valor. E nós estamos sendo substituídos todos os dias. Exemplo, nossos filhos não nos respeitam mais. Filhos hoje que falam alto com seus pais. Lembra como era antigamente? Você que talvez tem mais um pouquinho de idade, pode lembrar como era esse relacionamento de pais e filhos no passado. Antigamente, nós costumávamos dizer que era só um olhar, bastava um olhar do nosso pai ou da nossa mãe para nós entendermos a situação e até onde nós iríamos, qual era o limite onde nós poderíamos chegar. Hoje, em algumas casas, você não consegue nem mais conversar com os pais, porque os filhos não deixam. Já percebeu isso? Interrompe a conversa o tempo todo. E mais, os pais aceitam isso, são coniventes com isso, param a conversa de adultos que foi interrompida abruptamente por uma criança. Por quê? Porque ela não foi ensinada essas coisas em casa, enquanto está só os pais e os filhos. Os padrões mudaram. E, diga-se de passagem, e infelizmente mudaram para pior. Então, homem hoje
é um ser em extinção. Nosso ambiente, do homem com H aqui, é para que nós possamos repensar essas coisas. Repensar meios para nós resgatarmos o papel importantíssimo do homem no equilíbrio do mundo. E o que é que nós podemos fazer? A primeira coisa é resgatar esse papel do homem no seu devido lugar. Nós vimos no outro Homem com H que o homem foi criado, colocado no Éden, e foi dado a ele a missão de governar, de cuidar daquilo que Deus havia criado e colocou sobre a responsabilidade dele. Então é interessante notar que quando Eva chegou, Adão já estava lá. E mais, Adão cuidava do Éden e cuidava de si também. Ele fazia as coisas no Éden que tinha que ser feita. Essa história de que as coisas só foram feitas depois que Eva chegou não reflete a verdade do texto. Adão se cuidava. Ou seja, cuidava de si, cuidava da sua higiene, cuidava da casa, cuidava das roupas, a sua comida. Ou seja, esse papo hoje de que a casa é coisa de mulher, que é o outro lado, também não é o que o texto de Gênesis nos ensina. O papo é para quem não leu a Escritura, para quem não conhece a forma com que Deus cria. Então, vamos lá. A tarefa de casa é de quem? Simples, de quem mora nela, independente do sexo. Quem cuida das crianças? Quem as fez, quem as trouxe ao mundo. Ou seja, o homem e a mulher. E isso hoje não deveria ser motivo, como é, de brigas e discussões. Quem lava o banheiro? Quem usa o banheiro? Quem joga o lixo fora? Quem produz o lixo. Ou seja, independente do sexo. Então, ser homem não me impede de ajudar nas tarefas de casa, desde que isso não se transforme em escravidão, né? Você que está me ouvindo e que está sendo escravizado, nos procure para a gente libertar você. Porque tem esposas que se aproveitam, né? Não é disso que eu estou falando. Não é disso que a Escritura diz e ensina. Homem, você como homem com H, que é, ou pelo menos deveria ser, pode fazer um almoço? Pode. Sabe fazer? Se não sabe, que tal aprender? Então, ser homem é cooperar com a casa, com a esposa, com os filhos, sem deixar de ser esse líder espiritual, que foi o primeiro item que nós tratamos no outro Homem com H. Líder espiritual da sua casa. Então, você pode ajudar, cooperar com as tarefas de casa, sim, com a esposa e com os filhos, sem deixar de ser o líder, o cabeça desta casa. Eva, então, chega para ajudar, e não para ser escrava ou escravizada. Então hoje nós estamos vivendo assim, com papéis totalmente trocados e negligenciados. Então guarde essa aí hoje. Podemos ser cabeça? Sim, devemos. E podemos fazer isso ajudando nossa casa a ser melhor? Sempre. Podemos e devemos exercer nossa liderança, o que não nos impede de ajudarmos. Então, amar é tornar o ambiente da nossa casa o melhor lugar do mundo. E para isso, é preciso que essa casa esteja em ordem, limpa, bem cuidada, assim como os que moram na mesma também. Então é isso, deixar isso aqui com você no nosso Homem com H. Mais essa reflexão. Seja homem com H, mas ajude a sua casa a ser esse ambiente alegre, feliz, prazeroso e de paz. Deus abençoe.